Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho com uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ezequias, capítulo 17, versículo 19, que fala assim: Senhor Deus diz: Juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado que pelo meu nome ele jurou guardar. Gente, somente o capítulo 19. Juro pela minha vida, ou seja, Deus estava jurando pela vida dele por algo que outra pessoa fez e não cumpriu. E é justamente isso que Deus quer que a gente aprenda aqui hoje. Que a gente não quebre princípios. Uma vez que você prometeu, cumpra, seja com Deus, seja com as pessoas. Por quê? Porque você é uma pessoa responsável, vamos colocar dessa forma. Tá? Você é uma pessoa responsável, você é um ser humano que desenvolveu, você é um ser humano que busca estar na presença de Deus, você é um ser humano que carrega, né, Deus no seu coração, você reconhece Deus, Jesus como seu único Senhor. Então, quando a gente anda na presença de Deus, a gente precisa ter o nosso caráter parecido com Cristo. Se nós dizemos que andamos na presença de Deus, se nós dizemos que temos relacionamento com Deus, se nós dizemos que estamos sempre ali em constante busca e entrega a Deus, e nós temos atitudes que não condizem com o que a gente fala, a gente não tem o caráter de Cristo. Entende, gente? Então a gente precisa cumprir com o que a gente fala. Se Deus promete pra gente algo e Ele cumpre com a sua palavra, independente do tempo que passe, tá? Se Deus lançar uma promessa na sua vida, saiba que ela vai se cumprir. Só que vai se cumprir no tempo dele. Por quê? Porque Ele precisa preparar você para a promessa. Só que quando é a gente promete algo para Deus, a gente também precisa cumprir com o que a gente está prometendo para Ele. Por isso que Deus nos ensina da gente não falar nada no calor da nossa emoção. Porque às vezes a gente pode estar empolgada ali por algo que aconteceu, que é algo que Deus fez conosco, e a gente no calor da emoção ali, a gente foi lá e prometeu algo para Ele. A partir do momento que você verbaliza, você está decretando algo, você está profetizando algo, entende? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você verbaliza, seja para uma pessoa, seja para Deus, porque a partir do momento que você está verbalizando, você está decretando, você está afirmando, entende? É como se você assinasse um contrato ali com Deus e falasse: Senhor, a partir de hoje eu vou ser assim. E você precisa cumprir com a promessa que você fez a Ele. Você precisa cumprir com a promessa que você faz às pessoas. Você precisa ter um caráter único, seja com Deus, seja sem Deus, seja com Deus, seja com as pessoas. Entende, gente? Através do nosso caráter, as pessoas à nossa volta, elas passam a confiar em nós ou não. Porque elas vão ver que você é uma pessoa que você fala o que você vai fazer, você faz, você cumpre com aquilo ali, você está sendo um bom exemplo para aquela pessoa e ao mesmo tempo aquela pessoa pode confiar em você. Por quê? Porque você é uma pessoa de caráter. Você fala o que você vai fazer e você faz, você cumpre com a tua palavra. Você não é uma pessoa leviana que fala o que vai fazer, que dá a entender que vai fazer, ou que promete algo e não cumpre. Entende? Quando a gente promete algo para alguém, independente da idade da pessoa, seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso, a pessoa cria uma expectativa em cima daquela promessa que você fez. Entende? E a gente precisa cumprir com as nossas promessas, a gente precisa cumprir com o que a gente fala, com o que a gente decreta, com o que a gente profetiza. Entende, gente? Isso é ter caráter de Cristo. O caráter de Cristo é um caráter indestrutível, incomparável, indestrutível, inabalável. Por quê? Porque Ele diz, Ele cumpre. Entende? Independente do tempo, Ele vai cumprir. Ok? Então, se a gente está andando na presença de Deus, se a gente está buscando a Deus em espírito e em verdade, se a gente está buscando ter relacionamento com Deus, se a gente está se relacionando com Deus todos os dias, se a gente lê a palavra, se a gente ora, se a gente jejua, se a gente adora, qual é a nossa tendência? É ter o caráter parecido com Cristo. Então, uma vez que você prometeu algo, cumpra com a sua promessa, dentro do prazo que você mesmo estipulou para a pessoa que você disse algo, ok? A mesma coisa é com Deus. A partir do momento que você prometer algo para Deus,
cumpra ao que você está prometendo para ele. Independente do tempo que passe, independente, se você der um prazo para ele, cumpra dentro do prazo. Mas se você prometeu algo para ele que vai levar um pouco mais de tempo, independente do tempo que venha a passar, cumpra da mesma forma, porque ele vai te cobrar. Entende? Ele vai te cobrar independente do tempo que você prometeu para ele. E ele vai ficar minando na tua cabeça o porquê que você não está cumprindo a promessa. O porquê você não está fazendo. O Espírito Santo vai ficar toda hora ali te lembrando. Lembra que você prometeu algo para mim? Lembra que você fez isso, que você disse que ia fazer isso para mim? Ele cobra a gente. Entende? Com isso, quando a gente não faz algo que a gente prometeu para Deus, é como se a gente perdesse um ponto, vamos colocar assim. Entende? E você gera dentro de você uma angústia, gera dentro de você um sentimento ruim. Eu tô te falando isso porque eu já passei por isso. Logo no início do meu processo com Deus, eu fiz um jejum de 7 dias. E no período desses 7 dias, eu estava aprendendo ainda sobre jejum, né? Porque tudo que eu aprendi tudo que eu aprendi no meu processo, eu aprendi com Deus, diretamente com Ele. Entende? Eu não aprendi com as pessoas me explicando, eu aprendi diretamente com Ele. E eu lembro que eu prometi para Ele, né? Fiz uma promessa para Ele dentro desse jejum. Eu fiz esse jejum em prol de algo. E eu fiz um jejum de 7 dias durante tantas horas. E nesse período de 7 dias, eu viajei. Eu fui para casa de uma pessoa. E quando eu fui para casa dessa pessoa, eu estava em jejum. As pessoas comem, as pessoas não sabem da sua vida. As pessoas, né, têm as suas vidas próprias. E eu lembro que na casa dessa pessoa, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu sei que eu estou em jejum de 7 dias, mas eu vou dar uma quebradinha, porque eu estou na casa dos outros, né? Como é que eu vou falar que eu não vou comer? Né? Pois é, eu fiz isso, para nunca mais fazer na minha vida. A sensação que eu tive dentro de mim foi uma sensação de bronca, entende? Ele pesou a mão sobre mim de uma maneira, ele puxou minha orelha de uma tal maneira que eu me senti muito mal, gente. A partir desse dia, eu nunca mais quebrei jejum e eu nunca mais prometi algo para Deus que eu não fosse cumprir. Entende? Ali ele me ensinou isso. Ele falou para mim assim: nunca cumpra algo que você não possa cumprir. Se você prometeu algo para mim, cumpra até o final. Independente das suas dificuldades, cumpra. Entende? Então, seja você também essa pessoa que não cumpra princípio, que não quebre princípios com Deus. Cumpra. Prometeu, faça. E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Cuidado com o que você verbaliza. Porque uma vez que você verbaliza, que a palavra sai da sua boca, você está profetizando sobre algo ou sobre alguém. Quando a gente fala, é uma profetização, ou seja, você está decretando algo sobre a vida de alguém. Então, cuidado na hora da emoção, na hora da raiva, na hora da angústia, na hora do medo, na hora da alegria, você prometer algo. Você vai estar decretando o que você está falando na vida da outra pessoa. Entende, gente? Então, cuidado com o que você decreta. Uma vez que você decreta, aquilo acontece. E caso você decrete algo que seja ruim para a pessoa, aquilo se volta contra você. Ou seja, o mal que você está desejando para o outro, a outra pessoa não vai ser atingida, ok? Porque Deus está protegendo a pessoa. E ele vai pesar a mão sobre você porque Deus é justo. Então, o mal que você lançou na outra pessoa, ele volta para você. Uma intensidade até maior para você sentir que o que você estava fazendo não era certo. E ao mesmo tempo que volta para você, o Espírito Santo vai te lembrar o porquê que você está passando por aquilo, porque você decretou mal para outra pessoa. Então, cuidado, tá bom, gente? Para Deus não existe diferença de pecado. Independente ou não, na sua cabeça do pecado ser pequeno ou ser um pecado grande, a consequência vem na mesma intensidade, na mesma proporção, porque para Deus não existe diferença. Pecado é pecado, tá bom? Essa foi a palavra de hoje, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.